Eu cumprimento meus irmãos em Cristo Jesus com a santa e gloriosa paz de Jesus. Meus amados em Cristo, vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Estou aqui fazendo o meu horário, o horário de almoço, mas Deus me deu uma palavra ao meu coração e eu quero meditar com você nessa tarde. No livro de Jó, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Parou ele, porém não o conheci. Um vulto estava diante dos meus olhos, e houve silêncio. E ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Eu quero tratar com os irmãos aqui hoje um assunto muito debatido por algumas pessoas a respeito do mundo espiritual que nós vivemos, ou mundo tenebroso. Nós sabemos, amados em Cristo Jesus, de que desde que existe aí céus e terra, pelo nosso conhecimento, por aquilo que nós adquirimos diante de Deus, existe uma grande batalha. Batalha entre o mal e o bem, que constantemente nós, ao nos depararmos com as situações do dia a dia, nas mais corriqueiras atividades que nós fazemos, nós conseguimos entender e discernir de que existe uma força trabalhando por trás disso, seja ela do bem ou do mal. Porque a palavra de Deus nos ensina que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Porém, a Bíblia também nos diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. Ele anda bramando como leão, buscando a quem ele pode tragar. E é sobre esse assunto que eu quero tratar com você nessa tarde. Haja visto que nós estamos vivendo uma época onde as pessoas têm bastante conhecimento das Sagradas Escrituras, mas intimidade com a pessoa do Espírito Santo, da qual nos revela o profundo e escondido, são raras. São poucas as pessoas que buscam do Espírito Santo um discernimento para trazer uma mensagem. Eles oram pedindo a Deus para que Deus revele alguma coisa ao seu coração, para que possa ser trazido para a igreja nos dias em que nós estamos vivendo. E é muito interessante pararmos para analisar a respeito disso, de que existe este mundo que tão de perto nos rodeia, amados em Cristo Jesus. E é muito interessante porque as pessoas de um modo comum, elas acabam que não esquentam muito a cabeça com as situações vividas no dia a dia. Elas até acham que são corriqueira as coisas que ocorrem, mas não são. A Bíblia diz a respeito de um homem por nome de Jó. A palavra de Deus diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 4 características singulares que nós encontramos na pessoa de Jó. Porém, tem um texto em que o próprio Jó, no seu livro, ele vai expressar assim: nunca estive tranquilo e nem sosseguei-me, e veio-me a perturbação. Amados, nós podemos entender de que Jó, ele já trazia consigo um tipo de receio, um tipo de constrangimento a respeito de alguma coisa que poderia acontecer na sua vida. Mas é interessante de que a palavra de Deus nos ensina que naquela época o inimigo de nossa alma, ele tinha livre acesso até o trono de Deus. Então, vendo Deus esse homem na terra com a sua integridade, o próprio Deus vai testificar de Jó ao inimigo de nossas almas, dizendo assim: você tem observado o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, porque não há ninguém na terra igual a ele. Aí o diabo, que ele é astuto, que ele sabe aquilo que nós pronunciamos
Ele não consegue ler os nossos pensamentos, mas sabe aquilo que nós deixamos escapar com as nossas vozes. Então ele vai dizer assim: mas Jó teme ao Senhor debalde, ou seja, ele teme ao Senhor por aquilo que o Senhor tem acrescentado na vida dele. Então Deus ele vai lançar um desafio dizendo para ele: vai, toca em tudo que Jó tem, menos em sua alma, e verás se ele vai blasfemar contra mim. Então a Bíblia diz que Jó ele vai perder 10 filhos, Jó vai perder toda a sua riqueza, Jó vai ser praticamente amaldiçoado pela sua esposa, Jó vai perder a sua saúde. E no auge em que Jó ele perde a sua saúde, nós entramos no texto que nós acabamos de ler, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: parou ele, porém não o conheci, um vulto estava diante dos meus olhos. O próprio Bildade, que era amigo de Jó, ele vai relatar essa triste cena. Cena essa de não poder conseguir entender o que estava passando com a vida daquele homem. Um homem que talvez era forte, robusto, que tinha lá todos os seus bens. De repente um homem está agora lançado com sacos de cinza dentro de um buraco, raspando as úlceras que apareceram no seu corpo. Então Bildade ele vai ousar dizer: parou ele, porém não o conheci. Um vulto estava diante dos meus olhos e houve silêncio. Aí Bildade ele vai dizer: seria porventura, ele ouviu uma voz dizendo, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Não. O homem, com todas as suas características, por melhores que sejam, ele nunca terá a justiça que Deus carrega consigo. Nós podemos até muitas vezes pender mais para o lado do bem, fazer justiça, só que nós herdamos de Adão, o primeiro Adão caído, a natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa faz com que nós não entendamos o grande mal que tão de perto nos rodeia. Mas graças a Deus que nós não somos tragados, porque Deus ele está com os seus anjos 24 horas nos guardando, nos livrando, nos proporcionando o livramento. Mas isso para aquele que procura vigiar, orar, olhar, procura estar sempre atento às astutas ciladas do diabo, às arapucas, às armadilhas que ele tenta lançar contra as nossas vidas. Me faz lembrar de uma vez em que na cidade de Lambaré eu estava cortando meu cabelo e de repente eu estava usando esse texto a respeito dos anjos. E do nada, de repente, manifestou-se o demônio no rapaz que estava cortando meu cabelo atrás de mim. E quando manifestou, eu vi pelo espelho, eu coloquei a mão na cabeça dele, eu orei para ele, ele caiu pro chão, nós repreendemos e ele voltou normal. E depois, ele não havia terminado de fazer o pezinho do meu cabelo. Eu entreguei a navalha nas mãos deles para que ele pudesse terminar, mas sempre orando em espírito e pedindo para que Deus pudesse nos guardar. Mas acreditando e sabendo de que Deus é poderoso, que Deus não ia deixar nada acontecer, porque senão já haveria acontecido. Porque eu mesmo estava fazendo com a própria navalha, o pente, os pezinhos no meu cabelo, então, para passar a navalha no pescoço, seria a coisa mais simples. Porém, a Bíblia diz que os anjos de Deus estavam ali. O próprio Deus me proporcionou o grande livramento e o nome de Deus foi glorificado, porque eu orei, repreendi o mal que estava na vida daquele rapaz e ele então voltou ao normal. E infelizmente, essas características das quais eu estou vos falando têm entrado dentro dos lares, não somente de pessoas cristãs, como também de não cristãs. Existem pessoas que estão aí com o diagnóstico do médico, pelas quais os médicos não conseguem encontrar nenhum tipo de influência de tal enfermidade no corpo da pessoa. Mas a pessoa entra ano e sai ano e ela continua doente. Existe um texto no livro de Hebreus que diz assim: não deixai-vos brotar em vosso coração nenhuma raiz de amargura
para que por ela muitos não se contaminem. Então existem pessoas que não conseguem liberar o perdão. Por quê? Porque foram traídos, foram machucados, elas foram caluniadas, entristecidas, e infelizmente não conseguem lançar o perdão para o próximo. E por consequência disso aí, ela acaba trazendo consigo uma raiz de amargura dentro do coração. E isso aí impede o crescimento espiritual dela. Ela torna-se uma pessoa normal, torna-se um cristão, mas tem aquela vida diante de Deus, parece que é uma vida amarrada, que nada lhe proporciona, nada lhe traz a felicidade. Isso, amados em Cristo, é a influência do nosso adversário nas nossas vidas. Não que nós não venhamos passar por tribulações, porque o próprio Cristo disse: tenho-vos dito isso para que em mim vós tenhai-vos paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Aqui neste mundo é mundo de batalha, é mundo de guerra. Mas as guerras, em sua maioria das vezes que nós estamos travando, nós não conseguimos ver com os olhos físicos, porque são espirituais. Existem demônios, amados em Cristo, em todos os lugares deste mundo, que estão aí tentando paralisar a vida de várias pessoas, não cristãos e também cristãs. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Você pega aí algum tipo de rodovia aonde você sempre viaja. E pode notar que aonde existe uma cruz, aonde uma pessoa morreu, ali é um lugar de alto índice de acidentes. Por quê? Porque existem demônios, Exus, que vivem ali ceifando vidas de pessoas através do asfalto. E em sua maioria das vezes as pessoas não conseguem entender por que é que acontece algumas coisas nos nossos carros, no nosso veículo. Em sua maioria das vezes, quando nós estamos prontos para ir para a casa de Deus. É livramentos do Senhor. É o Senhor trabalhando com algumas peças para nos proporcionar o livramento que está mais adiante, porque nós somos limitados na visão humana. Mas quando nós começamos a enxergar o mundo espiritual de fato como ele é, nós começamos a entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados e potestades, dominadores deste mundo que atuam no mundo espiritual. Existem 3 céus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele foi elevado ou arrebatado até o 3º céu. E foi-lhe revelado coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Existe o 3º céu. Mas existe, irmãos, neste mundo tenebroso que nós não conseguimos ver, aonde o diabo com os seus demônios, eles lutam para que as nossas orações não subam diante de Deus. Aconteceu com Daniel. Daniel por 21 dias orou, até que Deus enviou o anjo. E quando Deus enviou o arcanjo, então a resposta veio. Talvez existem respostas que está travado na sua vida, no seu casamento, na sua vida sentimental, material, fisicamente falando, que você não está entendendo. Mas eu quero que com essa mensagem você passe a entender que existe um mundo tenebroso, que te prende, que te amarra. Certa vez eu preguei a respeito do 3º cativeiro. Nós temos o cativeiro judaico, e o cativeiro babilônico e o cativeiro assírico. Tivemos também o cativeiro na época dos egípcios. Mas existe um, que da qual eu preguei esses dias, eu falei, é o cativeiro onde o próprio inimigo pega o crente. Aí as pessoas pensam que o crente, em sua maioria das vezes, está isento de passar por algumas coisas. Não. O crente que tem coração puro, sim, o diabo não lhe toca. Mas existem algumas pessoas que Deus permite, como foi com Jó. Então, amados em Cristo, o inimigo está aí tentando de várias maneiras, tentando roubar as suas bênçãos, roubar a alegria da salvação que existe dentro do teu coração.
E as pessoas não entendem por que existem algumas coisas que ocorrem na nossa vida. Então, a Bíblia, ela é bem clara ao dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas são as pessoas. O mundo, de uma forma comum, ela testemunha tudo aquilo que você faz. E o inimigo de nossa alma tem os seus agentes, que caíram, são anjos caídos, que tornaram-se demônios. Exu, existe aí os preto velhos, a pombagira, vários tipos de linhagens dadas aos demônios. E eles estão atuando, irmãos. Nós precisamos de discernimento do Espírito Santo para nós batalharmos essa guerra contra o nosso adversário espiritualmente falando. E isso nós só conseguimos através da oração, do jejum, da vigilância e olhando as coisas que estão ao nosso redor. Que nós possamos sermos guiados pelo Espírito de Deus, para que não venhamos cair em nenhum tipo de armadilha do nosso adversário, porque constantemente ele está tentando fazer com que nós venhamos cair e perdamos a salvação em Cristo Jesus. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Eu irei postar ela. Te peço que você compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho a respeito disso que eu estou vos falando. E acredite, existe um mundo espiritual que te cerca. O diabo está lutando contra a sua família, contra os seus filhos, contra seu pai, sua mãe, seus tios. Existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, amados em Cristo, que nós não entendemos. Nós entendemos depois, porque Cristo nos esclarecerá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.